bastante, mas vamos começar. Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, estamos iniciando mais um Hangout para estudarmos e aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus e para a gente cumprir aquilo que a Palavra de Deus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Só tem uma forma de nós sermos libertos, é conhecendo a verdade. E um dia nós conhecemos a Jesus Cristo, e Ele é a verdade que se revelou em nós, e nos deu vida, e nos deu o caminho. E é isso que nós fazemos desde que nós conhecemos a Jesus, é ensinar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém é liberto se não conhecer a verdade. Eu hoje tirei um dia para atualizar as coisas aqui dos meus trabalhos, né? E comecei a ver as informações que eu tinha guardado há pouco tempo e percebi que a maior parte das informações que eu tinha já estavam tudo ultrapassado, tudo joguei fora. Desde que nós conhecemos a Jesus e ensinar que Ele é o caminho. E eu observei que as informações recentes que eu tinha do jornal, revista, era tudo mentira. Foi tudo uma farsa. Nós usamos essas informações todas, não serviu de nada. Um exemplo que eu citei dos assuntos que eu estava guardando com muita esperança, o mensalão. O guardando 2, 3 anos, 5, 10 anos de informações para chegar a um resultado esperado, tudo mentira. Tudo uma farsa, como a gente fala. Então isso escraviza o povo brasileiro. Isso é mentira, engana, escraviza. Agora, o que liberta é a verdade. Por isso que a verdade, ela é cada dia mais rara, na imprensa principalmente, nos nossos lugares que nós trabalhamos. Aqui, como nós estamos mostrando os templos romanos, né? Nós estamos levando o apóstolo Paulo. Você entra por aquela porta ali, lá atrás só tem engano. Nós estamos aqui do lado de fora, na entrada. Nós estamos falando a verdade. Passou daquela porta ali para dentro, é só engano, mentira. E nós vamos ver que a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 10, ele diz que os judeus rejeitaram a justiça de Deus, eles rejeitaram a verdade. E hoje nós vemos que a maior parte dos judeus já foram eliminados. Existe 1 a 2% só do povo judeu, esse povo que o apóstolo Paulo amou tanto e lutou tanto, que ele era descendente dele, ele era cidadão judeu e cidadão romano. E ele lutou tanto pelos romanos, pelos judeus. E a decepção é que a gente já sabia o final dessa história. O povo praticamente, a maior parte do povo judeu, todo destruído. Perdeu o contato com Deus verdadeiro. E nós temos essa preocupação ainda nesses últimos tempos, de anunciar a verdade, de levar essa palavra de Deus para que o mundo possa ser um pouco mais livre, mas está impossível. Eu conversei aqui com a minha família, falei, nós decidimos aqui, irmão, não mais, nós não assistimos, mas vem as pessoas aqui para dentro de casa e começam a assistir filmes, novelas de homossexuais, novelas de mulheres homossexuais, de homossexuais, de apresentadores homossexuais, de prostitutas dentro das novelas, falando dentro das nossas casas. Quando nós ligamos os televisores, esse mundo vem para dentro da nossa casa. A gente pensa que isso não é o mundo real, mas nós esquecemos que Satanás é espírito, os demônios dele são espíritos. Então, quando nós abrimos os nossos canais de televisão, do quarto, da sala, da cozinha, do quarto do filho, da filha, aquilo tudo ligando, recebendo essa carga de demônios, irmão.
aquilo é uma mentira, parece que aquilo não tem perigo, mas tem perigo sobre as nossas vidas. Eu pude sentir isso nesses últimos tempos aqui em casa. Eu não assisto, não sou contra. Aí eu falei, não, agora ninguém mais vai assistir aqui. Está proibido. Ah, vem visita, olha, você vai assistir em outro lugar, vai lá na rua, aqui dentro. Eu não quero mais. Então nós estamos buscando a verdade. E os judeus, nós vamos ver no estudo de apóstolo Paulo hoje, que eles rejeitaram a verdade, rejeitaram Jesus, rejeitaram a graça de Deus, e estão perdidos aí, batendo cabeça para cima e para baixo, esperando o Messias. Estão lá na sociedade secreta, milhares de deuses lá dentro, e os falsos judeus sionistas, que nem judeu verdadeiro hoje não existe mais, 1 ou 2% só. Praticamente foram exterminados. Mas a promessa de Deus é que na grande tribulação agora, ele ainda vai preservar 1/3 dos judeus. 1/3. 2/3 serão decapitados. Que é a promessa dele. Senão já estariam, se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, o povo judeu já teria sido exterminado da face da terra. Porque Satanás tem um ódio deles, porque foi através desse povo que veio Jesus. E o anticristo ele vai vir numa linhagem que eles chamam de merovingia de uns falsos judeus, dos sionistas, para dizer que o Messias veio da origem de Jesus. Então nós vamos entrar nesse estudo do capítulo 10, mostrando como o apóstolo Paulo, por ele ser cidadão romano e cidadão judeu, como ele lutou tanto para ganhar os judeus e os romanos para Jesus. Mas tem um terceiro povo que ele não esqueceu, os gentios. Porque Deus falou, olha, esses me rejeitaram. Eu vim para os seus, para os judeus, e eles me rejeitaram. Mas a todos quanto me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Então, nesse capítulo 10, ele vai falar disso. Que os judeus não quiseram Jesus, mas todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, é o Messias, o Filho de Deus, ele será salvo. Então é importante quando nós conhecemos a vida de quem está escrevendo isso. Apóstolo Paulo, o ex-maçom Paulo. Ninguém fala isso, irmão, só nós falamos aqui, mas a Bíblia mostra claramente o ex-maçom Paulo. Ele abandonou todo o sistema religioso, abandonou todo o sistema judaico-maçônico de sociedade secreta, para servir a Jesus, o Deus verdadeiro. Então, por isso, ele tinha muita preocupação de pregar para os romanos e para os judeus. E, consequentemente, para outra camada social que existia, que era a camada social mais baixa, dos gentios. Né? Então, ele foi um missionário perfeito. Eu vou pedir, que está aqui na tela, já aberta aqui, o nosso irmão Natan, que nos eleve a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus para esse trabalho, e que ele continue abrindo o coração dos romanos, dos judeus, dos gentios, para receber essa preciosa palavra de Deus que carinhosamente o apóstolo Paulo escreveu. Oremos em nome de Jesus, o nosso irmão Natan. Os irmãos estão me ouvindo normalmente? Ok. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Deus de Glória, Senhor maravilhoso. Pai, eu venho te agradecer, Pai, por mais esta noite, Senhor, que aqui estamos, Pai. Diante da Tua presença, Pai, aqui neste culto, nesta reunião, Pai. Aqui, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, Pai. Através da Tua vida, do Teu servo, Pai, Teu filho, do Dr. José Renato Pedrosa, Pai. Pai, abençoe esse homem, Pai. Guarda-o, Pai, protege-o, Senhor. Guarda-o de todo o mal, Pai, de toda armadilha, Senhor, das maçonarias, Pai. Pai eterno, guarda-o, Senhor. Vai desfazendo todo o laço, tudo que prepararam para ele, Pai eterno. Deus maravilhoso, Pai querido. Eu venho te rogar pela tua justiça nas nossas vidas, Pai. Pai, que a tua justiça, meu Senhor maravilhoso, aquilo, Senhor, que só o juiz dos juízes pode fazer, Pai. A justiça que só o Rei dos Reis, Senhor, pode fazer, Senhor, seja executada nas nossas vidas, meu Pai eterno. Deus maravilhoso, Pai de glória, Pai de misericórdia. Eu venho te agradecer, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está aqui presente, Pai amado, conosco.
e pela vida de todos, Pai, que estão assistindo, Senhor, essa transmissão, Pai eterno, ou ao vivo, Pai, ou gravado. Deus maravilhoso, que esse estudo impacte, Senhor, muitas vidas, que alcance muitas vidas, Pai. E que através desse trabalho, Pai, mais almas se convertam a Ti, meu Pai eterno. Para o verdadeiro evangelho, Pai amado, não para o evangelho do sistema religioso. No Teu santo nome, Pai, eu venho te agradecer, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai eterno. Louvado, Pai, glorificado, bendito, exaltado, adorado, Pai. Engrandecido, Senhor, Teu santo, Pai, bendito, glorioso, majestoso, poderoso, benigno, eterno e grandioso nome, Pai. Não somente hoje, mas como para todo sempre. Amém, meu Pai. Agradecemos a participação do nosso irmão Natan e vamos entrar agora no estudo. Deixa eu ver aqui. Fiquei aqui um pouco descolorido aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na cor aqui. Espera aí, irmãos. Isso. Tá bom. Ajuste. Tá vendo? Nós vamos ver esse estudo maravilhoso de Romanos, né? Como que é bonito, como ele fala. Eu digo, a gente não precisa nem interpretar o que o apóstolo Paulo fala, que ele tem uma estratégia em Romanos que ele ensina e ele faz as perguntas e ele responde. Vocês perceberam como Romanos é assim? O ensino todo é assim, ele vai fazendo as perguntas e ele mesmo responde. Então é uma didática assim, só não entende Romanos quem não quer, porque é uma coisa assim muito bonita, uma coisa muito linda, como o apóstolo Paulo faz esse estudo de Romanos, né? Vamos ver aqui um pouquinho. Capítulo 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Ele já inicia explicando aquilo que eu falei na introdução. Ele não está escrevendo isso por maldade, porque ele quer a destruição do povo judeu, que ele está abrindo uma guerra contra o povo judeu, como nós fazemos aqui. Pastor, não está dando para ler. Vai sair ruim, não. Ampliar um pouquinho? Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar. Está um pouco embaçado. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais aqui. Vamos ver. É a resolução da imagem, doutor Pedrosa. Oi? A resolução da imagem está muito baixa, está muito pixelado. Todo o texto, tanto o texto no geral quanto a imagem do doutor. Deixa eu ver aqui. Você diz a resolução da imagem ou do texto só? De tudo. Toda a imagem do doutor no Hangout, a resolução está muito baixa. É porque eu tive que botar aqui. Deixa eu aumentar a resolução aqui, mas aí ele fica mais. Está 320 por 180. Deixa eu ver se botar aqui assim, desse tipo aqui. Se aumentou a resolução, não. Bom, porque estava tudo configurado, irmão. Antes de começar, desconfigurou, aí eu botei o default. Botei o default aqui do aparelho, né, do programa. Resolução está aqui em HDTV. É a que eu uso sempre. Ok? Vamos ver. Eu ampliei aqui. Deixa eu colocar aqui o texto. Espera aí, dá uma selecionada aqui no texto. E botar a letra... Espera aí. Até aqui. Deixa eu botar a letra negrita. E vou ampliar um pouquinho mais a letra. Vamos ver se a gente compensa isso. Agora acho que vai ficar um pouquinho melhor. Tá bem? Acho que agora vai dar para a gente começar aqui. Vamos ver.
aqui. Tá bom. Não é? Tá dando para ver melhor? Ficou melhor, irmão? Fala aí para mim. Melhorou um pouco a qualidade, devido ao agora estar em negrito, melhorou um pouco a densidade do texto. Sim. Então vamos continuar aqui. Então, olha a justificativa que ele fez aqui nessa introdução, né? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é para a salvação do povo de Israel, e a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, que nós vamos estudar, que nós vamos mostrar aqui sempre, é para a salvação das pessoas. Nós não estamos falando aqui sobre maçonaria, testemunho de Jeová, mórmons, espíritas, batista, católico, religiões, política, tudo isso nós não estamos falando aqui para destruir a vida de ninguém. Sempre o nosso objetivo foi edificar a vida das pessoas, inclusive as nossas próprias vidas. Nós não estamos aqui perdendo tempo para fazer algum programa político ou algum interesse financeiro nesse negócio. O nosso interesse aqui é a salvação de alma das pessoas, para que as pessoas encontrem Jesus, sejam libertas e saia do mundo de mentira, de ficção que tem aí do Matrix, esse mundo de fantasia, de mentira, inclusive o mundo religioso, o mundo político, cheio de fantasias, e o sistema religioso mais ainda. Cada dia criam-se mais religiões e o povo mais distante de Deus. Então nós estamos fazendo esse trabalho aqui com esse objetivo. E você vê aqui que o apóstolo Paulo, antes de falar, ele sempre faz aquele texto lindo que ele disse assim: eu vou me tornar seu inimigo porque vos conto a verdade. Quando ele estava escrevendo aos Gálatas, ele era um cara tão consciencioso, um cara tão responsável, que ele sabia que aquilo que ele iria falar, Satanás ia usar aquela coisa boa para as pessoas ficarem com raiva dele. Então ele está explicando aqui: olha, povo de Israel, o que eu estou falando aqui, que eu vou falar para vocês, é para a salvação de vocês. Eu não estou falando aqui para a destruição de vocês, né? Eu não estou querendo briga com vocês. E vocês vão lembrar que esse ex-maçom Paulo, ele foi morto, irmão, por pregar essa verdade. Antigamente ele matava os outros. Ele matava os cristãos. Para os judeus e para os romanos. E depois que ele virou cristão, os judeus e os romanos os sacrificaram, né? Então é interessante essa observação que ele deixa aqui. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Não é? Que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Deus sempre fez com que o povo judeu encontrasse o caminho, né? O povo se afastava, adorava ídolos, adorava Baal, adorava bezerro de ouro. Aí Deus ia lá, corrigia o povo, mandava um outro pastor, um outro ministro e resolvia o problema. Mas o povo judeu continuava ali fugindo de Deus, né? E o povo que Deus fez tanto por ele, não é que Deus não fez pelas outras pessoas, mas eles não tinham entendimento de Deus. Quanto mais se falava de Deus, os profetas Isaías, Jeremias, não é? Você vê isso 600 anos depois de Jeremias, quando Deus falou para Jeremias: Jeremias, não fala mais, não ora mais por esse meu povo quer um engano, eles querem a mentira. Então hoje, quando você vê o sistema religioso, que você vai falar aqui, que a gente está falando, o povo quer ouvir mentira. Me engana que eu gosto, que é as mentiras dos filmes de ficção de Hollywood, as ficções da TV. Você percebe que os jornais, eles falam de todos os personagens o tempo todo. É o personal Disney, né? É o Mickey, são todos personagens fictícios. É o Superman, é o Batman, é a Mulher Maravilha, é a novela, é a Selva de Pedra, é a Princesinha. E são todos personagens virtuais criados que nunca existiram. Tudo que você vê falar, a Branca de Neve, os 7 anões, isso nunca existiu, gente. As pessoas falam e comentam isso como se existissem como nós.
Então é um mundo de mentira, um mundo de falsidade. Aí você liga a televisão, está falando, estamos comemorando 60 anos do Pinóquio. É como se fosse um personagem que nasceu, viveu como nós aqui. Quer dizer, é um personagem no desenho, do nariz grande, nariz de madeira. Quer dizer, então, o mundo inteiro gira em função da mentira. Hoje, você abre o jornal, as revistas, o que você vai ver é tudo ficção. Tudo ficção. Então você não se alimenta com aquelas informações. Aí você vai para a pergunta na televisão, tem um concurso aqui. Quem foi o personagem fulano de tal da Saramandaia? É uma novela que existiu aí, não sei, em 1800 e quanto, eu não sei. Um negócio desse. Aí vai o cara lá, o que é Saramandaia? Sei lá o que é. Eles criam essas coisas, irmão. E as pessoas se preocupam em saber quem foi o personagem que fez o ator tal, o não sei o quê. Irmão, isso é cultura inútil. Porque o ator tal fez o filme de Hollywood, ele fez o outro na Jornada nas Estrelas. Irmão, isso tudo é ficção, isso é tempo perdido. Não serve para nada isso, é para ocupar sua mente, seu coração com coisas que não existem. Ao passo que o apóstolo Paulo estava falando isso aqui para os judeus, eles não tinham entendimento de Deus. Ele já falou no versículo anterior, Deus estava com o povo, mas eles não tinham entendimento de Deus, não conheciam quem era Deus. Porquanto, olha o que ele fala agora no versículo 3º, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso o apóstolo Paulo estava escrevendo do povo judeu, do povo que Deus escolheu para vir de herança o seu filho Jesus. Entende como era difícil lidar com esse povo judeu? E o apóstolo Paulo era judeu. Ele era descendente, cidadão judeu. Da cidade de Sicília. Ele era descendente, era cidadão judeu e cidadão romano. Então, aquele povo, e a gente diz hoje, portanto, vamos falar de hoje, porquanto, hoje, no Brasil, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eu já falei isso, que pena, irmão. Você pega o Ministério da Justiça, vê as leis que o homem faz, mas nada se compara com as leis de Deus. E principalmente depois de Jesus, que nós vivemos não pela lei, mas pela graça, que é muito superior à lei, muito superior, não é? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então os judeus ainda, eles estão na lei. Eles não receberam Jesus como Messias, o Filho de Deus, programado, projetado, 600 anos antes dele nascer, o local, como que ele nascer, a cidade, como que ele ia nascer, o local, como que ele ia crescer, como que ele iria morrer. Os detalhes todos da vida dele foram preditos, pelo menos com 500 a 600 anos de antecedência, por vários profetas. E você deve lembrar que no ano que Jesus nasceu, no Império Romano, há 2000 anos, os judeus seguiam as profecias de Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Eles liam e estudavam na sinagoga essas profecias desses homens. E eles avisaram, vai nascer esse Messias, Jesus. Eles estavam preparados para isso. Mas eles não aceitaram. Eles não tinham entendimento de Deus. Eles tinham amor de Deus, tinham conhecimento que Deus amava esse povo muito. Mas eles não entenderam. Então, para você que não recebeu Jesus ainda, você está sob o tempo da lei. E quem recebeu Jesus e creu nele, já está vivendo no tempo da graça, na justiça de Deus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Né? O homem que obedecer às leis,
mais ou menos isso, resumindo, olho por olho, dente por dente. Você matou, você vai morrer. Você roubou, você será roubado. A justiça era mais ou menos desse estilo, né? Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Né? Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo, né? Cristo que subiu aos céus. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a se tornar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Que Cristo foi lá, quando ele morreu, né, e ressuscitou, ele foi lá no inferno, e a palavra de Deus diz que ele tem as chaves do inferno, né? E Satanás será preso 1000 anos lá e será trancado. Então, ele salvou e continua salvando, do passado, do presente e do futuro. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra da fé que ele prega? No versículo 9 aqui. Qual é a palavra da fé que o apóstolo Paulo prega? Que nós pregamos hoje? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí você pega um outro paralelo lá em 1 João, acho que 4, 1 João 4, os versículos 1, 2, 3 e 4, falando do anticristo. Diz: quem é o anticristo? O anticristo é aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que morreu e ressuscitou. Não é? Lá já está falando, através de outro homem de Deus, que quem não confessa que Jesus ressuscitou dentre os mortos é o anticristo. E quem confessa que Jesus ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então, os dois textos, o Paulo não estava falando nenhuma besteira aqui, ele não estava falando nenhuma coisa alienada, não. A igreja pregava e vivia isso. Só que o povo judeu não aceitava isso. Porque eles tiveram uma grande decepção quando Jesus veio, que eles estavam sob a escravidão do Império Romano. O governo romano dominava sobre os judeus. Eles estavam ali como escravos. Eles estavam esperando um Messias, que o Messias iria chegar diante deles, ia fazer assim: olha, agora nós vamos matar todos os romanos, agora os judeus vão ser dono do mundo, vocês vão dominar o mundo todo, vocês querem muito dinheiro, muito poder, muita política, muita autoridade, eu vim aqui para dar isso tudo para vocês. Era isso que eles esperavam. Mas Jesus veio para morrer, como já os profetas já tinham dito. E pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Os profetas já tinham, os judeus sabiam que o Messias ele viria, ele ia morrer. Mas eles estavam delirando, eles não estavam no conhecimento de Deus, estavam querendo um Messias que fosse dar dinheiro para eles. Vamos falar, prosperidade. O que mesmo que estão esperando hoje? Tanto é, os irmãos vão lembrar, quando Jesus estava perguntando aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que sou? Aí foi um, Elias, outro um dos profetas, aí, apóstolo o Pedro, né, o seu discípulo, levantou e disse: não, tu és Cristo, o Filho de Deus. Aí ele disse: muito, muito bem o disseste. E na continuação dessa conversa, Jesus lhe disse: olha, eu vim aqui como Filho de Deus, como Messias, para morrer pelo meu povo judeu, para salvar vocês. Aí Pedro, tomado por Satanás já, Pedro há pouco tempo estava falando em nome de Jesus, reconheceu que Jesus era o Messias. Ele foi tomado por Satanás diante de Jesus e falou: mas se tu és o Filho de Deus, tu viestes aqui para morrer? Tu não vieste para ser o nosso rei, o nosso grande herói? Aí Jesus já se dirigiu, não a Pedro, mas o que estava dentro dele, e diz assim: para trás de mim, Satanás. Porque até Pedro, nessa hora, pensou como os judeus. Eles queriam um Messias que viesse da prosperidade, da riqueza para eles,
destruir com o Império Romano. Era um rei que eles queriam ali, como tinham os outros. Mas Jesus foi diferente. Jesus era o Messias. Ele não veio para ser um governador, um político, um governador, um presidente, uma autoridade ali na terra. Ele veio como Messias. Ele veio para morrer. E eles ficaram muito frustrados com isso. Então os Messias sabiam, as profecias tinham mostrado que Jesus viria para morrer. Era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o Messias, mas eu vou esperar outro Messias. Eu não quero esse Messias perdedor, não. O Messias que veio aqui vai morrer por esse romano, nós já estamos sofrendo aqui com ele. Esse foi o problema. E hoje, as pessoas estão trocando Jesus por esse Messias das sociedades secretas. Por causa da prosperidade. Eles não estão querendo salvação. Os religiosos hoje, espírita, batista, metodista, presbiteriano, testemunho de Jeová, mormons, católicos, eles não estão querendo o Messias. Eles estão querendo alguém que dê dinheiro para eles, dê um emprego, dê uma mulher, e de preferência dinheiro sujo, sem trabalhar, dinheiro fácil do tráfico de droga, das guerras, das armas, o dinheiro ilícito do roubo, das coisas do povo, para entregar para essas pessoas da sociedade secreta. É isso hoje, é o mesmo problema, principalmente os judeus, de quanto mais ricos, mais dinheiro eles querem. Eles são cães gulosos que nunca se fartam. Como Isaías já tinha dito esses 600 anos, antes de Jesus nascer, de viver isso que o apóstolo Paulo está vivendo, Isaías já tinha dito isso. Então, aí ele está pregando para esses judeus, olha, a saber, a nossa pregação é essa, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pronto, chegou a redenção dos judeus. Resolveu o problema dos judeus. Olha o desafio do apóstolo Paulo. Olha o desafio do apóstolo Paulo. Tentar convencer para aquelas pessoas que Jesus era o Messias. E nós estamos nesse problema hoje, a mesma coisa. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. É isso que nós pregamos. E outros textos já dizendo, se com a tua boca confessares, né, será salvo. Se pedires perdão do teu pecado. Então a necessidade de crer e confessar. Então vocês entendem o desespero do judeu Paulo, do maçom Paulo, do ex-maçom Paulo, o desespero dele, igual é o nosso que a gente vê hoje, pregando dia e noite, falando contra o tráfico de droga, contra milhares de crianças e jovens drogados. O Brasil já é o maior consumidor de crack do mundo, gente. E quem ganha dinheiro com isso? As sociedades secretas. E nós estamos falando aqui o sistema religioso. Desde 1800, o sistema Caveira e Ossos, Skull and Bones, da sociedade secreta, ele já foi fundado dentro da Universidade de Iowa com dinheiro do ópio, por William Huntington Russell. Você vê um poder que controla as armas, que faz guerras, as drogas para levar as pessoas à morte, ao desespero, destruindo famílias. E o apóstolo Paulo participava desse sistema. E nós hoje estamos que nem o apóstolo Paulo, irmão, tentando pregar o óbvio. Olha, Jesus disse, a palavra de Deus nos ensina, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas os que serão acrescentadas. Voltando aqui um pouquinho, vocês estão vendo aqui, o que fala aqui? Eles queriam a própria justiça deles. Quer ver aqui no versículo que nós falamos agora? O 5, acho. Quer ver? O 6 aqui, ó, o 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu. Então, a justiça de Deus, eles não queriam. Eles não queriam a justiça de Deus, por isso, eles não quiseram Jesus. Porque eles tinham que confessar que Jesus era o Filho de Deus, que ele nasceu e ressuscitou, visto que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Por questão de justiça, você tem que
crer com o seu coração, para você alcançar a justiça. Por isso a palavra de Deus diz: buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Não, as pessoas querem primeiro buscar as demais coisas primeiro, tudo que ele acha depois. Mulher, família, casa, dinheiro, emprego, viagem, todas as coisas ele quer tudo primeiro. Fortunas, né? Imóveis. Aí depois ele vai buscar a justiça de Deus. Meu irmão, quando ele tiver tudo isso na mão, ele nem vai lembrar que Deus existe. Ele vai se sentir o próprio Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas, prosperidades, virão depois. Serão acrescentadas depois. Então aquela história que a gente diz, de botar o carro na frente dos bois, né? Não são os bois que vão na frente puxando o carro? Aí, então a pessoa chega e coloca o carro na frente dos bois, o carro que vai puxar os bois. Então é isso que ele estava pregando, que a gente fala hoje. Buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso que está aqui. O apóstolo Paulo falando, pregando aos judeus lá, porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Eles não creram. E até hoje, 2000 anos depois, Jesus veio para os seus, para os judeus, e eles não o receberam. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então Deus não faz acepção de pessoas. E ele teve um amor especial pelo povo judeu. E eles não aceitaram. Não aceitaram, eles quiseram outras situações. E você vai ver que aquilo que o apóstolo Paulo está pregando há 2000 anos, é a mesma coisa que está acontecendo no mundo de hoje muito mais perverso. Porque hoje existe muito mais religiões, muito mais falsos profetas do que naquela época. Não há diferença entre judeu e grego, né? Então, o apóstolo Paulo pregava principalmente para os judeus, para os romanos, que ele era cidadão judeu e romano. E pregava pelos gentios, para os gregos. Pregava. Não foi lá na Grécia, quando viu 5 mil ídolos lá? Aí ele viu lá no cantinho, esse é o Deus desconhecido, esse é o Deus que nós adoramos. Foi lá na Grécia para pregar também. Pregava para todo mundo. E olha o 13 aqui, que bonito. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui não diz aqui, é porque todo judeu invocar o nome do Senhor será salvo. Não. É o grego, o romano, o gentio. Isso que ele estava pregando aqui, porque era outra coisa. Como que eu digo? Os judeus, eles queriam um Deus que fosse só para eles, um Messias só para eles. Ele não queria um Messias que fosse bom para os outros, não. Eles queriam, não, mas nós queremos um Messias só nosso. Mas aí o apóstolo Paulo está pregando, não, esse Jesus é o Messias, ele veio para todos. Porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Aí eles já não gostaram. Não gostaram, não, nós queríamos um Messias que fosse só para nós. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse é o texto clássico aqui da palavra de Deus. Todos conhecem esse versículo, né? Esse texto aqui é muito bonito. Esses aqui, vamos repetir aqui em sequência, ao 12. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? Então a nossa função é pregar. A nossa função é pregar o evangelho. Eu falo para as pessoas, você quando está gordo, tá, vai no médico, ele fala assim, olha, você precisa agora fazer uns exercícios para você perder peso, para normalizar sua pressão, seu estresse, você precisa fazer um exercício, você precisa caminhar 2, 3 vezes por semana. Aí o que você faz? Você vai lá, contrata um personal trainer para correr por você. É isso que você faz? Não, né? E a mesma coisa, Jesus disse que como crerão se não há quem pregue? Então você tem que ir pregar. Ah, não, eu pago um missionário lá da televisão para ele pregar para mim. Ah, eu pago um pastor lá da televisão para pregar para mim. Não foi isso que a palavra de Deus mandou, não. Você vai contratar um personal trainer para você? Você vai contratar um personal trainer para chegar lá no céu e dizer, olha, eu preguei o evangelho lá para o Pedrosa, viu, Senhor? E o que ele fez? Ele não fez nada. Ficou lá, assistindo futebol, assistindo novela, mas ele mandava eu pregar. É desobediência à palavra de Deus, mas isso é uma responsabilidade intransferível nossa. Nós não podemos transferir essa responsabilidade de pregar o evangelho. Nós pregamos o evangelho e ajudamos os outros que estão pregando. E os outros que estão pregando nos ajudam também. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmão, o apóstolo Paulo era um dos caras mais violentos lá da época. Ele viu o Estevão ser apedrejado e morto assim, inocentemente, jogar as roupas de Estevão aos pés de Saulo. Ele participava de tudo isso. E depois ele vai servir um Jesus que nunca matou ninguém, e nunca matou ninguém, e nunca mandou matar ninguém. O evangelho da paz. Era um assassino brutal, covarde. E ele se torna um mensageiro do evangelho da paz. Eu digo sempre aqui com muito orgulho, com muita alegria, o meu herói, que coincidentemente é o meu Salvador e é o meu Senhor, ele nunca matou ninguém, e ele nunca mandou matar ninguém. Jesus Cristo. Porque desse período da graça em diante, a palavra de Deus diz, minha é a vingança, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Nem vingar ninguém nós precisamos vingar, não, irmão. Nós temos que sofrer as nossas dores, as nossas consequências, e esperar pela justiça de Deus, que ela vai chegar. Então, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegre novas de boas coisas. Irmão, se você for fazer um levantamento, procure fazer isso, eu já fiz. Procure ver as pessoas mais importantes do mundo. Tem um livro aí com 50 transformadores do mundo. Os reformadores do mundo, 50 melhores. Todos assassinos. Direto ou indiretamente. Através de armas, de guerras, de drogas. Assassinos. Os heróis do mundo, todos assassinos. Eu falo muito aqui do Che Guevara, que a juventude tem isso como um herói, um maconheiro, um drogado, um cara que matou 110 mil pessoas aqui na América Latina, com Fidel Castro. Isso é herói, gente. Olha o que o apóstolo Paulo enfrentou, o evangelho da paz, que mudou o mundo e continua mudando e transformando até hoje. O apóstolo Paulo, depois disso, ele matou mais alguém, gente? Nunca mais precisou matar ninguém. Ele, como toda a igreja de Cristo, os 12, foram assassinados, foram covardemente perseguidos, presos, torturados, como hoje continua. Você vê os colegas de ideologia do Che Guevara estão lá na Coreia do Norte, com 100 mil cristãos presos lá, torturando, matando esses cristãos.
E ninguém fala nada, no mundo inteiro, na TV Globo, TV Record, ninguém fala. Agora pega uma prostituta, um homossexual e mata lá, não sei aonde, lá nos infernos. Aí todo mundo se levanta. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão. É um tempo que antecede a volta de Cristo. Só Deus mesmo para nos guardar, irmão. Nós temos denunciado aqui, falado, não é uma pessoa, não são duas pessoas, não são 10, não são 15, 20, são 100 mil cristãos, irmãos. E 70% deles são esses que não estão filiados a nenhuma religião. Os religiosos lá que estão entregando os dízimos e as ofertas lá para o ditador Kim, está recebendo esse dízimo e oferta. O sistema religioso, como recebe do tráfico de droga, das guerras, da corrupção, do tráfico de armas. Eles recebem esse dinheiro. Isso não vai para Jesus, não. Jesus disse, eu não sou servido por mão de homens. Então é isso que nós estamos mostrando aqui. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O que significa o evangelho? A palavra evangelho, boas novas, boas notícias. Né? Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Você vê, 600 anos antes de Jesus chegar para o povo dele, para os judeus. Isaías já estava perguntando a Deus, quem creu na nossa pregação? Perguntar esses 20 anos, mais de 20 anos nós estamos fazendo esse trabalho, botando às claras tudo que tem de errado no sistema religioso, mostrando a verdade sobre as sociedades secretas. Só 5% na realidade das sociedades secretas estão lá dentro que conhecem a verdade que é aquilo lá. E eu digo hoje, só 5% lá dos que estão dentro do sistema religioso conhecem o sistema religioso, porque o sistema religioso hoje são as mesmas coisas que as lojas de sociedades secretas. Mesmas coisas, não tem diferença nenhuma mais. São os mesmos participantes integrantes da sociedade secreta estão dentro dos templos onde Deus não habita. Isaías estava perguntando aqui, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui todas as noites, nos nossos encontros, como nós fizemos lá na nossa família, aniversário de 90 anos do meu pai lá, pregando o evangelho para os parentes, para os vizinhos, para os amigos. Né? Essa demonstração de fé, de coragem, de amor. Nós temos que falar, eles têm que ouvir. E ouvir o quê? Ah, eles estão ouvindo futebol, novela, Big Brother, promiscuidade, filmes de Hollywood, filme da Disney. Como é que eles vão crer, irmão? O povo crê, eles têm que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que dentro da nossa própria casa, se ninguém quer ouvir a palavra de Deus, quer ouvir voz da Xuxa, voz do futebol, da novela, dos atores? Irmão, eu fiquei sabendo esse mês que essa novela das 8, acho, da TV Globo, não sei o horário, das 8, acho que tem um nome de família, tem 4 mulheres homossexuais. Cada vez que ela aparece ali na tela, ela está entrando dentro da tua casa. São demônios de Pombagira, de Maria Padilha, de Bode Bafomete, estão entrando dentro da tua casa. Eles estão tomando a voz ali dentro, falando aquelas vozes dentro da tua casa. Sem saber, irmão. O ex-bruxo Tio Chico, aqui onde eu estou, entrevistei ele várias vezes. Cada novela, cada programa desse, ele sacrificava criança lá no subsolo da TV Globo, em São Paulo. Isso é consagrado a Satanás. Para Satanás entrar na sua casa, irmão. Nós temos que lutar contra isso.
Nós não podemos deixar isso dentro da nossa casa. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ah, irmão, sou muito culto, estou ouvindo muitas informações, eu sei o nome dos filmes todos de Hollywood, dos atores. Irmão, não sei nada de Hollywood, nada de Disney. Você pode perguntar, graças a Deus, não sei nada. Nome de ator, de novela. Ah, você conhece o nome? Graças a Deus. A minha mente, o meu coração, meus neurônios são guardados para as coisas que prestam. Ah, o nome do jogador de futebol do time, lá, eu sei a escalação do time, não sei das quantas. Não estou preocupado com isso. Quero saber disso daqui, ó. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos que dar o exemplo. O crente, estou ouvindo futebol. Irmão, não é crente. Como é que você, como o apóstolo Paulo, viu todas aquelas coisas do mundo, ele considerou esterco quando ele conheceu a palavra de Deus? E você ainda continua gostando de esterco? Você tem que achar a palavra de Deus muito superior a tudo isso, gente. As pessoas leem, gostam de tudo que tem no mundo aqui você gosta. Novela, futebol, Big Brother, Disney, Hollywood, esses filmes, as novelas, as TVs todas, aí eles gostam de tudo. Chega a palavra de Deus. Me dá um sono quando eu vou ler a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus não é para ser lida, não. É para ser estudada. O dia inteiro, 24 horas, aí você vai mostrar o que é amor à palavra de Deus. Aí Deus vai operar na sua vida, Ele vai fazer a transformação na sua vida. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Você só vai ter fé em Deus se você ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir um programa na televisão lá, aí vem um pastor, agora eu vou ouvir a palavra de Deus. O cara só vai te pedir dinheiro. E vai falar, se você der o dízimo, a oferta, botar R$912 nas contas dele, você vai para o céu. A indulgência. Aí você vai lá, irmão, você tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí você quer, agora eu tinha certeza que eu ia para o inferno, que eu sou meio assim, mas agora eu dei R$912 lá para o Silas Malafaia, agora eu tenho certeza que eu vou para o céu. É assim que as pessoas pensam, imaginam. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, a fé que liberta, que cura, que salva, ela vem pelo ouvir. Mas ouvir a palavra de Deus, gente, temos que saber o que nós estamos ouvindo. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Pela internet hoje, quem não ouviu falar do Evangelho de Jesus, mesmo esse, pior que seja dos falsos profetas aí, que Deus pode usar até uma mula dessa para salvar uma pessoa, quem não ouviu? E naquela época o Evangelho foi muito pregado lá pelos judeus. E a maioria dos judeus não aceitaram. E nós temos que continuar fazendo isso, pregar. Mas digo, porventura Israel não o soube? Teve algum judeu que não ouviu falar de Jesus? Duvido, do jeito que esse apóstolo Paulo pregou, do jeito que Jesus foi notícia lá, do jeito que Pedro, Tiago, André, Filipe mataram eles de tanto que eles incomodaram Satanás pregando o Evangelho. Essa raça não tem jeito não, só matando. E foi matando um por um, porque eles não paravam de pregar o Evangelho. Os sacerdotes lá, os escribas, os fariseus davam ordem, vocês não estão proibidos, Paulo. Nós vamos soltar vocês aqui da prisão, mas vocês estão proibidos de pregar de Jesus Cristo. Mas como nós vamos parar de falar que nós temos visto e ouvido? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Eles não paravam não de pregar. Irmão. Por isso que eles foram mortos, não tinha jeito. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata
vos provocarei a ira. Quer dizer, veio para eles, eles não quiseram, então foi lá para os gentios, o evangelho deles. Isaías também ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado ao que por mim não me perguntavam. Então, Jesus veio para os seus não os quiseram, e foi para os gentios, foi para os gregos, para os romanos. Mas primeiro ele veio para os seus. Né? Irmão, e Deus já sabia disso, do povo judeu. Você vê, por exemplo, Zacarias, capítulo 10, 11, 12, 13, você vai lendo ali as profecias de Zacarias. Aí ele falando na grande tribulação que vai acontecer agora, 600 anos antes de Jesus nascer. Deus já tinha avisado o povo dele que quem ia matar Jesus eram os judeus. E todo mundo, a Igreja Católica, ensinava que eram os romanos. Irmão, isso fui eu que comecei a ensinar isso há 20 anos. Uma palestra que eu fiz assim, centenas de vezes. Quem matou Jesus? Aí a internet saiu, as pessoas começaram. Quem matou Jesus? Ah, foram os romanos, foram os soldados romanos. Nenhum fundamento bíblico. Primeiro item, 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta Zacarias disse: na grande tribulação, Deus vai fazer com que 2/3 dos judeus sejam decapitados. Eles vão morrer porque eles quiseram a morte, o pecado, o engano, eles escolheram. Mas 1/3 deles, eu vou fazê-los passar pelo fogo, como se prova a prata e o ouro no fogo. Eles vão sofrer tanto, tanto, tanto nessa grande tribulação, que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles, os judeus, transpassaram. 600 anos antes de Jesus nascer, nós já sabíamos que quem ia matar Jesus eram os judeus. E eles vão só agora, na grande tribulação, eles vão sofrer muito. Como Jesus disse, vai existir sofrimento como nunca existiu e jamais existirá sofrimento na terra. Esse grupo seleto de judeus, pela misericórdia de Deus. Se não fosse assim pela dor, porque pelo amor eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Eles vão reconhecer pela dor. Pela dor. E assim, muitas pessoas às vezes não chegam a Jesus pelo amor, mas chegam pela dor. Então, nessa grande tribulação, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram. Então, quando Jesus veio para a terra, ele sabia. E ele já, em João 18, 20, acho que é João 18, 20, não, aí é 18, 35. Ele diz assim: se os meus ministros tivessem se empenhado por mim, eu não teria sido entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é deste mundo. Por quê? As pessoas que estavam ali entregaram Jesus para os judeus. Aí eles sabiam que o reino dele ali já tinha acabado. O meu reino não é mais deste mundo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, sabia que os judeus iriam rejeitar. E as pessoas dizendo: não, quem matou Jesus foram os romanos. Aí quando nós escrevemos esse livro, traduzimos Dissipando as Trevas, nós mostramos que tanto a sociedade secreta, deixa eu pegar aqui, dos judeus, quanto do Império Romano, o barro e o ferro, mataram Jesus. Aqui, Dissipando as Trevas. E a sociedade foi refundada em 1717 com o nome de maçonaria. Aqui, ó. Dissipando as trevas. Exatamente como está na palavra. Está aqui, é incontestável. A palavra de Deus é incontestável. Se nós escrevemos aqui, irmão, está me custando uma perseguição enorme. Porque muitas pessoas estão sendo libertas da sociedade secreta, achando que aquilo era de Deus. Quantas pessoas, quantos maçons nós estamos ganhando para Jesus? Quantas pessoas que iam entrar lá e descobriram como é que eu vou participar da nossa sociedade de que matou Jesus, o meu Salvador, e como eu vou chegar no dia
do juízo lá, eu vou estar diante dele, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e eu vou chegar junto com esse povo que matou meu Jesus? Como é que eu vou poder chegar lá? Então é isso que ele estava usando aqui. Ó. Isaías também estava dizendo, como Moisés disse, e como Paulo estava dizendo ousadamente disso: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Os que não perguntavam por Jesus, ele os salvou. Né? Aqueles a quem ele não se manifestou, Jesus salvou. Os judeus, os gregos, os romanos, e os judeus não quiseram. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha que coisa dolorosa. O judeu Paulo, o maçom Paulo, o ex-maçom Paulo, o cidadão romano Paulo, encerra esse capítulo falando assim: mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Hoje ainda, Deus está com as mãos estendidas para esse povo da sociedade secreta, esses sionistas, alguns poucos judeus e os falsos judeus da sinagoga de Satanás. A mão de Deus ainda está estendida para esse povo rebelde e contradizente. O povo judeu rejeitou a justiça de Deus. Aquele para quem foi profetizado 600 anos. Mas o amor de Deus, a graça de Deus ainda vai salvar 144 mil judeus. Seriam 12 mil de cada uma das 12 tribos. 12 vezes 12, 144 mil. 144 mil judeus serão salvos na grande tribulação. Ele encerra esse capítulo dizendo: mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus mandou dizer isso para o povo de Israel. E ele está lá procurando Baal, procurando o boi, a mula, procurando não sei o que para adorar. Se eles tivessem ouvido as profecias de Jeremias, de Zacarias, de Daniel, de todos esses profetas de Deus que falaram para eles contra Baal, Ezequiel, eles teriam reconhecido que Jesus era o Messias. E o mundo teria sido muito diferente. Entenderam a importância desse estudo de hoje? Agora, amanhã, se Deus permitir, nós estaremos falando sobre o futuro de Israel, capítulo 11. Ele é bem longo, não sei se vai dar para a gente falar numa noite só. Né? Talvez não tenha que dividir em duas partes, A e B. Capítulo 11, o futuro de Israel. Mas aqui você já vê o que é o Israel. Que Deus manda falar para Israel. E recordando aqui o que ele falou para esse povo de Israel, nós vamos deixar para você também. Aqui, ó. Aqui o convite, aqui, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não só o judeu, o grego, o romano, o gentio. Nós encerramos aqui com esse convite ainda válido para o povo judeu. Ele não está te convocando aqui para você crer numa religião. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor e ser batista será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e ser católico será salvo. Está falando de religião, gente. Esquece esse negócio de religião. A Bíblia não tem religião. É invocar o Senhor
E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Você vê como o apóstolo Paulo enfrentou isso. O cara que foi um bandidão, que matou muitos cristãos, e depois se converte a Jesus Cristo. Abandona tudo aquilo de pior, que era o melhor que tinha na sociedade. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Aí, quando ele encontra a palavra de Deus, ele acha a palavra de Deus uma coisa tão preciosa, tão maravilhosa, tão linda, tão bonita, que as outras coisas para ele tornam-se escória, esterco. Aí tem gente, meu irmão, vou dizer, irmão, me perdoe, não é blasfêmia, eu estou fazendo a justificação. Tem gente que olha para a Bíblia, considera a Bíblia uma escória. E as coisas do mundo, que são as maravilhas. Invertem totalmente as coisas de Deus, irmão. As coisas do mundo são maravilhas, as coisas de Deus são escória. É isso que eles querem. Como é que pode isso? O que o apóstolo Paulo fez foi justamente o contrário. Quando ele encontrou as coisas de Deus, ele ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado. E tudo aquilo que ele tinha aprendido lá no mundo é esterco. Não, agora eu estou vendo que é assim que a gente tem que considerar a palavra de Deus, irmão. Ah, a palavra de Deus dá um sono quando eu vou ler. Ah, mas a Bíblia é confusa, eu não consigo entender. Ou seja, considera a palavra de Deus uma escória. E as coisas do mundo, as maravilhas. Mas foi que o apóstolo Paulo fez o contrário. O homem que está ensinando tudo isso, que escreveu quase todo o Novo Testamento, irmão. E as pessoas gostam da escória, né? Gostam da escória. Gostam do esterco. É isso que eu prego e falo. Está aí o exemplo do apóstolo Paulo. Nós temos que procurar gostar das coisas de Deus, irmão. Se você não gosta das coisas de Deus, irmão, não adianta você frequentar culto, não adianta você orar, não adianta você ir no templo, não adianta você ter religião. Então você assume mesmo, já o espírito de Satanás está em você, você vai para o inferno. Faz tudo que você puder aqui, porque o seu céu é aqui. E quando acabar isso aqui é inferno. Quando você é chamado por Deus, o Espírito Santo se move em você, você sente fome, sede, vontade da palavra de Deus, de louvar a Deus, de estar junto com o povo de Deus, irmão. Como eu fiquei alegre lá em Vitória quando encontrei os meus familiares, a maior parte deles, os que não conheceram Jesus, conheceram, como meu pai não era crente, era um alcoólatra. Há mais de 50 anos, conheceu Jesus, se converteu, está com 90 anos lá firme, nunca mais bebeu, nunca mais usou arma, usava armado dia e noite. Dormia com um revólver embaixo do travesseiro. Você vê que bênção. Então, esse povo de Israel estava junto com as escórias de Paulo. E agora Paulo está dizendo, olha, gente, abandone essa escória toda aí. Vem conhecer a nova do Evangelho, as boas notícias do Evangelho. Isso foi feito para vocês. Deus preparou isso primeiro para vocês, os judeus. E vocês não quiseram. Mas isso serve para todo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que você está esperando para ser salvo? Ah, tem que dar o dízimo para ser salvo? O cara está em pecado, está em prostituição, está em mentira, está em adultério, está em ódio, tem um montão de coisa. Aí o cara diz, você dá o dízimo que você vai salvo, o cara vai lá e dá o dízimo e acredita que ele está salvo. A indulgência, comprou a indulgência dele lá. Irmão, então nós temos, para sermos salvos, nós temos que sentir amor pela palavra de Deus, gostar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus dia e noite. Por isso nós estamos aqui. Nós fazemos justamente por um ato de amor. Nós estamos aqui reunidos às noites, quando podemos estar aqui, por um ato de amor. Ninguém está vendendo nada aqui, ninguém está comprando nada, ninguém está tirando proveito de nada. Nós estamos aqui nos expondo, que nem o apóstolo Paulo, correndo risco de sermos mortos, sacrificados, por pregar a verdade. O que liberta é a verdade.
A mentira escraviza. Hoje, no início, eu já disse. Joguei um montão de revistas e jornais que estava guardado aqui. Aí eu fui folheando assim devagarinho. Tudo mentira. Mentira, mentira, mentira. Tudo confirmado. Uma semana depois, um mês depois, 2, 3 meses, um ano depois, você vai ver que aquilo tudo não passou de mentira. Não teve nada que aproveitou daquilo. As promessas que tinham, tudo feito ao contrário, tudo mentira. Porque o mundo jaz no maligno. E Satanás é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós temos que crer no Senhor Jesus. É a verdade. Então você será salvo. Então nós vamos encerrar mais este hangout aqui, pedindo, agradecendo a Deus a sabedoria, a coisa preciosa da palavra de Deus que Ele nos deu, essa coisa magnífica chamada Bíblia, a palavra de Deus, a palavra sagrada, os escritos de apóstolo Paulo, como Deus falou diretamente com ele, de João, de Pedro, de Marcos, André, Tiago, Lucas, os evangelhos, o Antigo Testamento. Agradecer a Deus a preciosidade desses ensinos, que são ensinos eternos, não estão lá dentro dos templos. Nós estamos aqui do lado de fora. Lá dentro dos templos você não consegue falar isso que nós estamos falando aqui. Não é? Um evangelho que muda, que transforma, que cura, que liberta. Um evangelho que nos dá a paz. Às vezes você vê essas pessoas, estava conversando com a minha esposa hoje, chegam os doentes às vezes para se anestesiar. Eles têm tudo, têm dinheiro, têm drogas, já tiveram várias famílias, várias mulheres, vários tudo. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho medo. Você vê, as pessoas nunca foram felizes. E estão querendo ter e conseguir cada vez mais e mais coisas e não conseguem, a não ser mais problemas. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, esse evangelho da verdade. Que coisa linda. E o evangelho tem que ser pregado como está na palavra. Nós não temos que adaptar nada aqui para agradar ninguém. Se quiser ser agradado, vai ser agradado no inferno. Porque a palavra de Deus aqui é para espada de 2 gumes. É para fazer você pensar e refletir mesmo. Para quebrar toda a estrutura de Satanás na sua vida, na sua família, em qualquer lugar. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Essa é a carta linda, preciosa de apóstolo Paulo, como ele começa no primeiro capítulo dizendo, olha, eu estou falando isso aqui é para a salvação dos judeus. Eu não estou querendo a destruição do povo judeu, eu não estou querendo briga nem ódio ao povo judeu. Estou falando isso aqui para a salvação dos judeus. Eu estou falando isso aqui essa noite para a sua salvação. Não é para ser destruído. Isso aqui nós estamos falando para te edificar, para tirar toda a mentira, toda a obra de Satanás na sua vida, você possa conhecer a verdade e ser liberto. Não tem outra forma de ser liberto. Não é através de religião, não é através de imagens, de dinheiro, de comprar salvação. É pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus. Você alcança a graça que o apóstolo Paulo fala tanto, que nós falamos tanto. Que a salvação só é conseguida pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Ela é de graça. Eu vou pedir que... Deixa eu ver quem está aqui. Opa, um montão de gente bacana aqui conosco. O Antoninho está hoje conosco, o Eduardo, a irmã Érica, de sempre, o Guilherme, o Marcelo, né, o Natan, a irmã Olívia, o Osmar, o Rui, tantos outros irmãos que estão nos assistindo aqui pelo Sinceros, pelo sinceros.news, sinceros.com.br, pelo YouTube. A vocês, irmãos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela fidelidade de vocês à palavra de Deus, que tem nos ajudado a trilhar nesse caminho, né? Eu
Peço que a irmã Érica, está nos ouvindo, irmã Érica? Irmã Érica? Vamos ver se ela está. Às vezes a pessoa está na cozinha. Tá. Irmã Érica, está nos ouvindo? Ela vai pôr o microfone, Pedroso. Oi? Ela vai colocar o microfone, ela falou que está sem microfone, mas ela vai colocar. Sim, sim. É porque eu não estou com a tela aqui aberta, né, do bate-papo. Oi, irmãos, boa noite. Opa, irmã. É porque o microfone do computador não funciona, eu uso o microfone externo. Sim. Aí foi só o tempinho de eu acoplar aqui e conectar os fios. Foi ótimo, irmã. Um prazer tê-la aqui conosco, a irmã sempre participando desse ministério, né? Essa coisa gostosa desse evangelho verdadeiro. Eu peço que a irmã nos eleve a Deus em oração. Amém. Vamos orar então. Pai querido, nós viemos orar neste momento. Senhor, que esta palavra linda, Senhor, que ela possa alcançar, Pai, muitas pessoas. Meu Deus, nesta noite, meu Deus, as pessoas que ainda verão este vídeo no YouTube, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-las com esta palavra, que o Senhor possa estar a cada dia, ó Pai, nos edificando em Tua presença. Senhor, nós pedimos por cada irmão aqui presente, Pai, que o Senhor venha sondar nossas necessidades espirituais. Meu Deus, que o Senhor possa supri-las todas, Pai querido, que o Senhor venha tomar a vida do irmão Pedrosa em Tuas mãos. Meu Deus, sustentá-lo em todas as áreas da vida dele. Meu Deus, abençoando a sua família, guardando os filhos dele de todo mal. Pai querido, te pedimos, Senhor, pela igreja perseguida tua em todo este planeta, Pai, onde houver um cristão perseguido, que os anjos do Senhor estejam amparando, consolando. Meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja consolando os teus filhinhos. Meu Deus, em países onde a perseguição é mais forte, como a Coreia do Norte, Senhor, como a China, como a Índia, Pai, que o Senhor venha entrar com a tua providência, meu Deus, para libertar, Senhor, para tirar os teus filhos destes julgos, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa esforçá-los, Senhor, para pregar o teu evangelho, onde quer que estiverem, destemidamente. Senhor, que nós aqui no Brasil tenhamos esta mesma intrepidez, Senhor, de levar a tua palavra, o teu evangelho, Senhor, mesmo não sendo bem aceitos, mas que tenhamos essa mesma intrepidez destes cristãos, que tenhamos a mesma intrepidez dos primeiros apóstolos, que não temeram a morte, que não amaram as suas vidas até a morte, mas que morreram por causa do teu evangelho, que possamos ter, Pai, essa mesma intrepidez, que possamos, Senhor, ter essa mesma fé. Ó Pai, te pedimos assim, abençoa este hangout, Senhor, abençoa esta igreja que ela é do Senhor, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a participação da irmã Érica, né? E queremos convidar os irmãos para estarem conosco esse domingo à noite também. E lembrando que segunda-feira o nosso irmão Rodrigo está nos trazendo um estudo sobre o socialismo. E ele já nos falou a introdução do estudo, mostrando que o verdadeiro socialismo foi o de Jesus, esse da Bíblia, e que hoje é rejeitado. E que os falsos socialistas hoje são os maiores assassinos que o mundo já conheceu. E o nosso ídolo, o nosso verdadeiro ídolo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca matou e nunca mandou matar ninguém. E os socialistas são os maiores assassinos do mundo. Como é que pode chamar isso de uma doutrina? A única doutrina que nós conhecemos é da palavra de Deus. Então tenham todos uma noite muito agradável, que Deus possa
continuar guardando e protegendo os irmãos. E tem outros irmãos que estão preparando aqui testemunho ou estudo para fazer aqui conosco. Um deles é o Guilherme, né, Guilherme? Isso Guilherme aí, tá. Quando tiver pronto aí o seu testemunho, nós vamos fazer aqui uma gravação para fazer um DVD, né? Para quem puder gravar, vai ficar no YouTube, mostrando o testemunho dele. Continua firme no Senhor Jesus, né, irmão? Sim, doutor Pedro, sempre firme, a cada dia mais firme, cada dia mais conhecendo a palavra. E igual, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi depois que eu aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador. Isso, pois é. Então, muitas pessoas curiosas para saber detalhes de tudo isso, né? E vão se ver se até lá, no dia do seu testemunho, você já tem um rap novo aí pra gente, né? Ah, sim, doutor Pedro, já estou estudando para começar a escrever em breve. Isso, tá doutor bom. Pedro, posso falar um negócio rapidinho? Pode. Posso falar? Só um estudo que eu estava vendo esses dias sobre esse negócio aí de luas de sangue. Eu sei que eu sei que eu não estou muito pegado a isso não, porque eu estou vendo que está virando uma coisa muito esotérica. E eu queria mandar um vídeo aqui de um pastor muito... John Hagee, eu estava vendo um vídeo dele, e o pessoal considera ele demais nos Estados Unidos, mas pesquisando melhor eu vi que ele é satanista. Eu vou deixar aqui um vídeo onde ele está explicando nas luas de sangue, que umas 3 partes desse vídeo ele faz o sinal da mão chifrada com as 2 mãos. E só vou deixar aqui o link para quem quiser ver. É no 8 minutos e 29 segundos. Ele faz explicitamente 3 vezes e pouca gente percebeu, acho que ninguém percebeu nos comentários. Depois, se você puder dar uma analisada, nos 8 minutos e 29 segundos, ele faz esse sinal, faz umas 3 vezes até no vídeo inteiro. É isso aqui que eu deixei no bate-papo aqui, ó. E era só isso que eu queria falar. Obrigado, Dr. Pedroso, Obrigado pela dica, né? Então, os irmãos viram aí. Nós temos que estar atentos. Tem muitos falsos profetas hoje, irmão, tentando enganar a igreja de Cristo, e nós não podemos falhar nesse compromisso, né? Nós vamos continuar pregando e vigiando, né? Para que a igreja de Cristo não seja confundida, né? Nós precisamos muito da ajuda, dos conselhos dos irmãos, dos estudos, das informações, e nós passamos isso aqui a divulgar para as pessoas, né? Os irmãos passam para nós, nós analisamos, preparamos as informações e mandamos para diante, né? Agora, a gente não pode estar aqui marcando bobeira, né, irmão? Porque tem o falso profeta está aí levando multidões para o inferno, o falso profeta. E nós não podemos estar aqui de bobeira, né? Nós temos que estar alertando, pregando a palavra de Deus e desfazendo as obras do diabo, né? As pessoas pensam que o evangelho, a palavra de Deus é só assim. Ah, você prega o amor, Deus é amor e não sei o quê. Não, Deus é justiça, Ele é perdão, é salvação, mas Ele também é condenação. Ele vai condenar aqueles que pediram condenação, né? Então, Ele vai continuar de braço aberto para salvar, mas Ele é um Deus que também é um Deus justo, né? Aqueles que quiserem a salvação de Deus, Ele vai ter. Agora, aqueles que quiserem a condenação, Deus também vai passar isso para eles, né? Eu quero agradecer a participação de todos os irmãos e pedir que Deus esteja com vocês, não só nesta noite, mas para todo esse ano, esse tempo todo que nós estamos aqui pregando e assistindo esse hangout, né? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, da sua família, e faça com que você seja cada dia mais feliz e tenha mais amor cada dia mais pelas coisas de Deus. Procure buscar a palavra de Deus, não deixe para trás esses ensinos que Deus tem feito, que você possa crescer cada dia mais buscando essa palavra. Você não pode achar que você, alimentando um pouquinho, é igual você falar, eu só vou tomar um cafezinho de manhã e passar trabalhando o dia inteiro que você vai conseguir viver, né? Então nós temos que saber alimentar. Jejum, se for necessário, oração, estudo da palavra, louvor,
onde você puder estar louvando o Senhor, dentro do carro, engarrafamento, irmão. O tempo todo que eu posso ali, vendo DVD, ouvindo CD, ou louvando, ou cantando. Vamos aproveitar o nosso tempo. Não é? Um grande abraço em todos. Fiquem com a graça, a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite. A paz do Senhor para todos.